Ele endurece a cauda como um cedro. Os tendões das suas coxas estão entrelaçados. Seus ossos são como tubos de cobre. Apenas aquele que o fez pode se aproximar dele como uma espada. Mas hoje, eles estão entre nós. Quarentena Rex. E aí, desbravadores do Rio Grande do Sul, muita saudade de vocês. Não sei se vocês lembram de mim, já faz um tempo que eu passei por aí, mas eu acredito que os líderes de vocês lembram ainda do Pastor Erickson, pelo menos os mais antigos, que trabalharam comigo alguns anos atrás, quando eu fui pastor aí na região de vocês. Um grande abraço para vocês, em especial para vocês que estão fazendo aí a especialidade de dinossauros. Eu curto muito dinossauros, sempre gostei. E eu quero falar para vocês um pouquinho sobre esse cara aqui, ó, o Tiranossauro Rex, o rei dos dinossauros. Obviamente colocaram ele com o nome de rei, de Rex, porque quando viram o tamanho, as proporções desse grande predador, entenderam que ele era o cara que mandava no pedaço. Existem várias subespécies, ou existiram várias subespécies de dinossauros, de tiranossauros, em especial espalhados pelo hemisfério norte. Até aqui na região sul, no hemisfério sul, tinha um cara um pouco maior que esse, que era o gigantossauro, que andava aí pela Argentina como o grande predador do hemisfério sul. Mas é interessante você olhar para o Tiranossauro Rex, porque a gente fica pensando, poxa vida, por que é que Deus criou um animal desse porte, com essas proporções, para realmente matar, predar ou destruir? Existe um grande debate se ele era de fato um predador ou se ele era um carniceiro, ou seja, um animal que vai lá e se alimenta da carcaça dos animais que já morreram. O fato é que, sendo um ou sendo outro, ele tem algumas características muito interessantes. Primeira delas, sabe-se que o Tiranossauro Rex ele tinha um bulbo olfativo, a região aqui que capta o cheiro, os odores, extremamente desenvolvido. A gente sabe isso pelo crânio dele, pelo tipo dos buracos que existem no crânio dele. Os cientistas conseguem estudar os mesmos lugares onde passam as terminações nervosas, e eles entenderam então que isso dava uma condição avantajada para ele sentir o cheiro das presas. Então, tanto ele poderia usar isso para sentir o cheiro de animais que já estavam mortos, cheiro de sangue, de carcaça em putrefação, quanto também para farejar as presas que ele caçava. Uma outra questão interessante dele é o tamanho dos dentes do camarada. Ele tinha dentes do tamanho de bananas. Ele conseguia despedaçar, e com o tamanho da cabeça dele, extremamente grande, com uma mandíbula, com uma mordida muito potente, ele conseguia despedaçar as coisas. Uma outra característica interessante do tiranossauro, fora o tamanho dele bruto realmente, é que ele tinha bracinhos muito curtinhos, né? E é meme e piada por toda a internet o tamanho dos bracinhos do tiranossauro, porque se você comparar o tamanho dos bracinhos dele com o resto do corpo, aqui nesse boneco até que tá maiorzinho aqui em relação à cabeça, mas eram bracinhos curtinhos, pequenos e praticamente inúteis, né? Ele não conseguia fazer praticamente nada com esses bracinhos. Então, qual era a função desses bracinhos? Bom, uma das grandes possibilidades não é que esses bracinhos curtos fossem uma degeneração ou fosse um atrofiamento. Eles estavam ali para prender a musculatura no lugar certo, para ajudar a dar o equilíbrio no lugar certo, mas eles eram curtos porque uma possibilidade é que o tiranossauro ficasse em emboscadas atrás de grandes árvores no meio das florestas de coníferas, e quando ele saltava para pegar suas presas, ou então quando ele perseguia pelo meio da floresta de coníferas as suas presas, esses braços curtos não o atrapalhassem. Então os braços curtos eram uma forma de deixar ele um pouco mais aerodinâmico, se é que essa seria a palavra, para ele passar pelo meio de grandes galhos das árvores. E imagina um animal do tamanho de um prédio tentando se esconder. Ele tem que se esconder atrás de árvores muito grandes e tal. E esses braços curtos então seriam nesse sentido, para ele poder estar no meio dessas
dessa floresta e aí partir então para o ataque, talvez em algum lugar mais aberto, ou fazer algum tipo de emboscada. Qualquer que seja a função, a gente está aqui especulando um pouco porque todos esses animais já viraram fósseis. O fato é que nós temos animais hoje em dia também que têm características muito diferentes, que se nós não víssemos em ação, a gente não saberia o porquê que eles são exatamente assim. E eu sou da escola de não pensar que esses animais eram degenerações da natureza ou que eles foram de alguma forma alterados pelo inimigo de Deus. Eu acho que esses animais eles tinham o seu papel dentro da realidade onde eles estavam, que era um mundo antes do dilúvio e um mundo que tinha imensas florestas, grandes animais e que a natureza era outra. Esse mundo acabou no dilúvio porque ele foi se corrompendo e a própria natureza se corrompeu ao ponto que o homem não poderia lidar com isso depois do dilúvio. Imagina o homem em minoria depois do dilúvio tendo que lidar com esse porte de feras, não conseguiria. Só para você ter uma ideia, em alguns territórios selvagens onde o homem chegou, ele teve que disputar com grandes feras como leões, lobos e outros animais. E não teria nenhuma chance naquela época contra um animal desse tamanho. Então, por que é que Deus fez esses animais dessa maneira? Olha, a primeira coisa para você pensar é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim que Deus criou todas as coisas, mas nem todas como elas são. Houve um momento, é claro, que o pecado interferiu. A Bíblia conta em Gênesis capítulo 3, que depois do pecado a terra se tornou maldita. Não que Deus tenha desejado mal para o nosso planeta, mas a terra enfraqueceu no sentido de que colheu os resultados do pecado, a desconexão com Deus, e assim essa maldição ou esse enfraquecimento da terra, esses resultados ruins, eles passaram para as plantas e também para os animais que viviam dela, e numa terra amaldiçoada talvez nem todos os animais vão conseguir se alimentar da maneira adequada e esperada das plantas. Então, enquanto alguns vão conseguir se adaptar, outros não vão conseguir se adaptar e vão ter que comer outro tipo de coisa. E também você tem um desequilíbrio, porque talvez alguns vão prosperar demais até tomar conta, e você teria que ter uma maneira de colocar freio nesses grandes predadores. É como você imaginar que você tivesse uma manada de dinossauros como gafanhotos devorando tudo, até que por fim comessem toda a vegetação e virassem fome. A gente tem um exemplo disso que aconteceu, por exemplo, na América do Norte, quando o homem chegou por lá e matou os lobos, porque considerava os lobos predadores malignos, inúteis. Eles mataram os lobos e os lobos saíram do ecossistema. Então os alces começaram a comer todos os brotos, plantas, começaram a comer todas as coisas que haviam, até que por fim eles acabaram com tudo. E a gente fica pensando assim, puxa vida, os lobos pareciam criaturas malignas, mas quando os alces prosperaram a tal ponto de comer tudo, foram embora todos os outros animais que dependiam das plantas e começou a haver um desequilíbrio natural. Alguns anos depois, no Parque Yellowstone, os homens e os cientistas, trouxeram de volta alguns lobos e largaram ali casais de lobos. E os lobos começaram então a predar os alces, e assim a população de alces foi controlada e novamente começaram a crescer os brotos e novas plantas, porque acabou a praga de alces. E quando começou a crescer os brotos e as plantas, cresceram árvores, e aí vieram as aves, e aí vieram insetos, e a natureza voltou ao seu equilíbrio porque tinha um predador, porque tinha um lobo. O Tiranossauro Rex, o rei dos dinossauros, era mais ou menos o que eu tentei explicar para você. Era o lobo daquele ecossistema. Ele controlava as demais presas, ele controlava os demais animais vegetarianos e assim ele colocava equilíbrio naquele ecossistema. Tirando fora aqueles animais, aquele ecossistema, tirando fora as plantas que eles tinham e comiam, acabou-se esse ecossistema e acabou-se os dinossauros. E é por isso que nós não temos mais dinossauros depois do dilúvio, porque o ecossistema foi mudado, foi transformado. Nós não temos mais muitas daquelas árvores, daquelas plantas, mudaram-se as condições climáticas e não há mais espaço, infelizmente, para esse tipo de animais. Bom, era mais ou menos isso. Esse aqui, galera, esse aqui era o rei dos dinossauros. Mas o importante é você conhecer o rei de todas as criaturas, que é o Senhor Jesus. Você vai conhecer ele na Bíblia, a palavra de Deus.
Grande abraço, desbravadores. Estude a Bíblia. Conheça um pouco mais sobre os dinossauros nessa especialidade fantástica. Fique com Deus. Senhor, eu confesso, nem sempre tem sido tão fácil assim, Senhor. Eu confesso, depois de todas as promessas que me fez, eu ainda tive coragem de dar os meus ouvidos a duvidar e o medo. Mas eu sei quem é que nunca mudou. Eu sei quem é que nunca falhou. Eu sei quem permanece fiel. Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram. Eu sei quem não é filho do homem pra que minta. Eu sei quem aqui precisa mudar. Por isso, faz-me um vaso novo, faça tudo novo. Se for preciso quebrar, pode quebrar, porque eu confio no oleiro. E complete a sua obra da maneira que queres fazer. Eu quero ser como um vaso refeito por ti, com água da vida enchendo-me. Senhor, eu confesso, às vezes simplesmente eu não consigo acreditar. Eu te confesso, tem dias que eu não consigo ver, nem mesmo que pela fé as suas promessas uma a uma se tornarem realidade. Mas eu sei quem é que nunca mudou. Eu sei quem é que nunca falhou. Eu sei quem permanece fiel. Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram. Eu sei quem não é filho do homem pra que minta. Eu sei quem aqui precisa mudar. Por isso, faz um vaso novo, faça tudo novo. Se for preciso quebrar, pode quebrar, porque eu confio no oleiro, eu confio. Complete a sua obra da maneira que queres fazer. Eu quero ser como um vaso refeito por ti, com água da vida enchendo-me. Olá, querido irmãos de lenço, tudo bem com vocês? Só aqui dando uma passeadinha no meio do mato, no meio de umas taquareiras, mas queria deixar 2 recadinhos para vocês importantes, referente à Quarentena Rex. E vocês estão assistindo, estão gostando? O que vocês estão achando? Hoje temos mais um episódio, beleza? Mas não esqueçam de passar no Instagram do MDA e pegar o seu dinossauro. E não se esqueçam também de se inscrever no canal, beleza? Um abraço para vocês!
E aí, querido desbravador, você que tem de 10 a 12 anos e está fazendo o nosso estudo bíblico Joias da Eternidade. Chegamos na lição número 4, você acabou de recapitulá-la. E nessa lição nós fomos até a Samaria para encontrar a Pedra da Alegria. Nesse dia, você viu aí, os discípulos estavam tristes, eles estavam preocupados. E é nesse momento que Jesus faz a grande promessa. Ele fala assim, não fiquem preocupados, eu tenho um presente para vocês. Eu realmente vou ser traído, vou morrer, mas eu vou para o céu e um dia eu vou voltar para buscar vocês. Você sabia que essa promessa da volta de Jesus, do retorno dele, se repete mais de 2.500 vezes na Bíblia? Essa era a grande certeza dos apóstolos. É por essa promessa que eles viveram e muitos até morreram esperando a volta de Jesus. Querido desbravador, meu desafio para você é que você também viva por Cristo, que você se relacione com Ele, que Jesus seja seu amigo, para que no dia em que Ele voltar para nos buscar, eu e você possamos estar preparados. Vamos fazer um combinado, eu e você? Nós dois vamos estar preparados no dia que Jesus voltar? Então coloca a mão no coração e fala aí, eu prometo estar pronto para me encontrar com Cristo. Boa noite, desbravasauros! Chegou a hora do sorteio. Hoje nós vamos fazer o sorteio de 3 brindes de novo. Nós vamos sortear 2 chaveiros e um chapéu daquele tipo Indiana Jones, assim, sabe? Dos desbravadores, beleza? Então olha só, os 2 chaveiros são da Metal Color, tá? E o chapéu é da Crisan. Então vamos lá, vamos ver quem vai ganhar aí primeiro o chaveiro. Então é um chaveiro de coração dos desbravadores. Vamos ver quem vai ganhar agora, tá? Vamos começar o sorteio aí. Bora, sorteio. Quem vai levar o primeiro chaveiro é Gabriel Monteiro Dias, Falcões do Sul da Epsilon. Isso aí, muito bem, ganhou um chaveiro de coraçãozinho aí dos bravadores, beleza? O próximo sorteio agora, nós vamos fazer, e quem vai levar o chaveiro é um chaveiro que tem os logos dos Bravador, Aventureiro e Jovens junto, tá? Da Metal Color também, vamos ver. Soltei, Gabriela Vedana Santos, Clube Caleb da região Alfa, muito bem. E agora o último brinde, que é o chapéu, vamos ver quem vai levar o chapéu. Rufem os tambores. Não, nada a ver isso aí, né? Vamos lá, vamos sortear de uma vez. Pessoal, concentra aí e agora vai ser o clube nada, a pessoa que vai levar, né? 1, 2, 3 e soltei! Ana Júlia de Oliveira do Clube Falcões do Sul de novo! Olha aí, Falcões do Sul tá levando tudo? Não é possível! Muito bem, parabéns para vocês que estão aí participando da nossa Quarentena Rex. Um abraço, até mais! Fala desbravador, tudo bem com você? Hoje nós estudamos a respeito de Deus. Que assunto fantástico, não é verdade? A gente vai passar a eternidade toda aprendendo cada vez mais sobre Deus. Então não imagina que com esse estudo bíblico da classe bíblica você já vai sair perito sobre isso. A gente está apenas começando a entender esse assunto. Mas fica claro para nós, em análise das Escrituras Sagradas, que há um só Deus que se revela em 3 pessoas. São 3 pessoas diferentes, mas um único Deus. E aí pode até dar um nó na sua cabeça, você não precisa entender todos os detalhes disso aí, você pode aceitar pela fé. A Bíblia fala que há Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma unidade em um único Deus, triuno, com aspectos diferentes, pessoais,
distintos, mas um único Deus. Interessante que quando a gente fala sobre isso, um dos símbolos do nosso lenço, o lenço do desbravador, é o fato de ele ter 3 pontas. Um símbolo claro de que o desbravador nunca está sozinho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sempre ajudarão o desbravador em todas as suas necessidades. Por isso, querido desbravador, sempre que você se sentir sozinho, sempre que você se sentir aflito ou precisando de ajuda, você pode contar com a maior força do universo. O Criador estará sempre ao teu lado para te ajudar. Não tenha medo, lute com braveza em todos os seus desafios e você será um vencedor, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aí, junto com você. Grande abraço, Maranata! Quarentena Rex. Olá, desbravadores, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, sou bióloga e hoje eu vim trazer algumas curiosidades sobre os dinossauros, tá bom? O grupo que eu trouxe hoje é o Ceratopsia, é um dos grupos que eu mais gosto de dinossauros e eles têm esse nome estranho, diferente, porque na verdade esse nome significa que eles têm a face com chifres e é exatamente isso, são dinossauros com chifres. Se vocês olharem aqui nessas fotos, eles têm chifres na carinha deles. Mas além desses chifres, eles também têm um osso expandido diferente na cabeça deles, que fica aqui entre a cabeça e o pescoço, bem diferente, parece um leque que eles têm. Eu acho muito bonito, bem simpático eles com esse osso expandido, vocês não acham? Eu acho, bem diferente, é uma das coisas que mais me chama a atenção nesse grupo, esse osso diferente e os chifres. Os ceratópsios, eles provavelmente foram animais bem grandes. Quando a gente vê os fósseis deles, eles eram ossos grandes e provavelmente eles eram também animais bem grandes, talvez um tamanho de um elefante ou até maior que um elefante, bem bonitões. E apesar toda essa postura deles, desses chifres, desse osso, eles provavelmente também eram animais herbívoros. Os especialistas que estudam esses animais dizem que provavelmente eles foram animais que comiam plantinhas. Então, todo esse aparato aí é só aparato de visibilidade mesmo. Eles não comiam outros animais, não predavam outros animais. Bem bonitos. Olha só que legal, eles tinham esse osso, mais uma vez, às vezes eles tinham uns ornamentos diferentes nesse osso. Os chifres, a boquinha deles também era um pouquinho diferente porque eles tinham um bico diferente, o osso era um pouquinho diferente, parece até um bico de papagaio. Isso também ajudava na alimentação deles, provavelmente. Mas quando a gente estuda os animais, a gente tenta entender por que aquele animal tem aquela estrutura, porque aquela estrutura tem uma função. Por exemplo, vou contar uma coisa aqui para vocês que talvez vocês saibam. Alguns animais, eles têm alguma coloração bem gritante, bem diferentona. Por exemplo, as joaninhas, elas têm aquela cor vermelha, mas é para indicar para alguns animais que se eles comerem elas, talvez elas não tenham um gosto muito bom não. Talvez se um passarinho comer ela, ele não vai gostar muito do gosto. Então, alguns animais têm algumas estruturas que têm uma função por trás disso. E os estudiosos desses dinossauros dizem que provavelmente essas estruturas não só eram para mostrar que eles eram imponentes, para marcar o território, mas também para diferenciar eles das fêmeas e tudo mais. Talvez as fêmeas teriam estruturas menores e os machos de estruturas maiores. Assim como o leão tem aquela juba bem bonita e as leoas não têm. Então, todas essas estruturas tinham alguma função e a gente tenta entender. Como eles não existem mais, a gente não tem como ter certeza disso. Mas a gente tenta fazer uma comparação, às vezes, com outros animais, para que serve. E é isso, gente, que eu trouxe para falar dos ceratópsios. Mas antes da gente terminar, eu trouxe aqui um dos ceratópsios, talvez o mais famoso do mundo, que é o Triceratops. Ele apareceu num filme, o filme Jurassic Park, que talvez vocês conheçam e já tenham assistido. Ele apareceu lá
E lá no filme, a cena que ele aparece, ele tinha comido uma plantinha que era uma planta venenosa. Coitadinho, tava passando mal. Mas bem legal. Ele ali com seus 2 chifres na cabeça e um no meio. Agora tá aí, você pode pesquisar mais sobre esse grupo, ver quais tinham ossos mais diferentões, com aquele leque bonito, diferente. Tá aí a tua oportunidade de pesquisar mais sobre esse grupo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!